E aí, meu povo, vocês estão bom? Bom dia. Vou fazer aqui a análise do meu simulado, beleza? Simulado não, né? Não foi um simulado, foi o meu bloco de prova da semana, de naturezas, né? Eu marquei algumas questões que eu errei. A primeira delas foi essa 93 aqui, que foi ridiculamente fácil. Eu acho que eu vou tocar minha câmera pro outro lado. Ô, cacete. Vou jogar minha câmera pro outro lado assim, ó. Tá, beleza. Que falava basicamente sobre problemas ambientais e tudo mais. Ele falava sobre lâmpadas, e aí eu marquei errado porque eu li. Ele basicamente estava colocando uma negação aqui, um advérbio de negação menos indicado. Não um advérbio de negação, né? Vocês entenderam. E aí eu tava lendo, procurando o menos indicado, e aí eu falei, tá bom, esse aqui tá certo. Não é. Aí tá bom, esse aqui tá certo. Aí depois eu meio que dormi, e eu peguei esse aqui, eu li, esse tá errado. Aí eu fui pro próximo. Esse tá certo. Aí eu marquei. Não, como é que foi? Não, eu falei que esse aqui tava errado. Aí eu pensei, bom, então não é esse aqui. E aí eu fui na C. E marquei a C, porque eu não sei porque eu marquei assim. Eu li e eu falei, nossa, isso aqui tá muito errado. Aí eu marquei. Mosquei. Basicamente foi isso. Tá bom. Ahn, próxima questão que eu errei. Eu tô fazendo o simulado de 2017, tá? PPL. Segundo dia, claramente. Questão 104. E a questão 104 eu acho que era sobre a luz. 104 aqui, ó. Questão sobre a luz. E ele fala sobre a natureza corpuscular das ondas eletromagnéticas, né? E ele fala que ele tocou um feixe monocromático e tudo mais, né? E ele perguntava que, de acordo com o experimento que foi realizado, esse cara, né, o Jung, ele forneceu fortes argumentos para a interpretação a respeito da natureza da onda, baseada em uma teoria. E aí ele queria saber qual teoria que era, né? E aí, basicamente, tu nem precisava saber qual teoria que ele estava tentando corroborar. Mas, basicamente, é ondulatório. E a letra é C, né? Não, a letra é E, tá bom? Essa aqui é a correta. Ondulatória, então, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração. Acabei de lembrar o bagulho. Fé. Na verdade, a de cima tava certa, tá bom? Era a letra C. A, a que eu marquei foi a letra E, tá bom? E aí, basicamente, por quê, né? Porque tu olha que esse movimento da onda, né? Então ele vai passar por aqui, né? E ele vai difratar. E aí na difratação ele vai fazer, tipo, basicamente tchum 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 pra cá, tchum 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 pra cá e tchum 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 pra cá, né? Aí depois ele vai passar pra cá e ele vai fazer várias. Ele vai vir pra cá, ele vai vir pra cá, ele vai vir pra cá. E aí o mais interessante é essa parte aqui da fenda, né? Que exatamente no meio é onde tá mais forte. E tu tem que entender basicamente que isso é uma interferência, né? Então o feixe ele ficou mais forte justamente aonde a onda vem pra cá e essa aqui vem pra cá. Deixa eu dar uma apagada para vocês conseguirem ver melhor. Basicamente, quando ocorre aqui, né, a onda vai vir, ela vai ser disparada em vários feixes, né? E aí um que vai coincidir entre esses dois vai ser aqui, ó. Então vai vir um pra cá e outro pra cá, e ali vai ser um momento de maior interferência, interferência da qual? Construtiva. Esses pontos nas franjas claras é onde não teve luz. E foi onde a gente diz então que ocorreu como é que chama? Interferência destrutiva. E a força natural da onda seria essa aqui, o pontinho, tá bom? Seria mais ou menos isso. E aí, basicamente, tu deveria entender, né, que é justificado, então, pelo fato da luz sofrer difração e interferência. Difração porque ela vai passar por um obstáculo, né? No caso, uma fenda. E aí, caso vocês não lembrem, né, quando uma onda passa por uma fenda, ela passa pela fenda e ela se espalha. E aí daria pra compreender esse processo como se fosse uma massinha que passa por um buraco. Imagina tu pegar aqueles brinquedos Play-Doh, sabe? E aí tu a massinha pelo buraquinho e aí ela vai tipo meio que se espalhar, sabe? É mais ou menos isso aí. Porque não que seja literalmente uma massinha, né? Porque na verdade a onda, o campo, a parte de campo da onda, ela não possui massa, né? É uma coisa mais indefinida, digamos assim. Então ele conseguiria se abrir mais, digamos. Próxima questão errada foi a questão 114, tá? Aqui tá tudo certo, né? Essa questão 105 foi uma questão ridiculamente fácil. Era sobre direcionar as pilhas e baterias, né? Sobre aonde que deveria ser a destinação final delas. Essa 106 era sobre processos químicos e físicos, basicamente propriedades da matéria.
Essa aqui era sobre usar o conceito de frequência, né? Ele basicamente perguntava sobre o período. Então a gente tem o período e a gente tem o tamanho, né? Então a velocidade. Não, a gente tem. Como é que faz essa questão, não? Ocorre uma oscilação em 4, 5, 6, 7, 8. Em 8 milissegundos, né? E aí tu deveria entender quantas oscilações acontecem em um segundo. E aí tu tem uma oscilação a cada 0,008 segundos, então tu vai ter 1000, tá aqui, ó, 1000 sobre tanto, e aí tu faria essa análise, eles chegariam em 125 vezes que essa onda oscila por segundo. Bem tranquilinha, mais de razão e proporção do que de qualquer outra coisa. Essa aqui é ridiculamente simples, né? Essa questão que estava na lista, inclusive 108, uma questão muito fácil. Aqui também uma questão muito fácil, né? Sobre química inorgânica. Mais especificamente aí sobre neutralização, né? Então aqui a gente tem um ácido, né? Aqui a gente consegue perceber, então, um ácido carboxílico aqui, né? Com esse grupo, agrupamento carboxílico. Uma carboxila, no caso. E aí tu vai juntar aqui esse carinha. E como aqui ele é monoprótico, aqui tu vai colocar uma coisa que também é... Como é que chama? Tem uma hidroxila só. E ele vai juntar aqui, vai ficar esse composto enorme que tem um sódio, então é alguma coisa sódica, provavelmente, mas isso aqui que é água, e aí a gente consegue perceber que é realmente uma reação de neutralização, tá bom? 110 é... Eu acho que eu errei 110, pera lá. Não, a gente tá na 114, eu quero 114. 110, transferência de energia, aqui é uma questão também ridiculamente fácil. Sobre... Não é transferência de energia, não, é sobre rendimento, né, eficiência. Basicamente, tu teria eficiência de uma, e aí tu teria que ver o quanto que ela libera de calor, e aí tu veria o quanto que deixaria de liberar de calor, e tu chegaria naquela alternativa ali, beleza? Hoje eu ainda vou fazer o simulado em vídeo, o simulado não, né? Vou fazer uma prova de matemática em vídeo, mas aí como matemática eu consigo fazer inteira, deveria conseguir no caso, né? Eu vou fazer gravado. Questãozinha fácil aqui também, 111, só comparação, né, da massa molar. Isso aqui é, em tese, é uma questão de termoquímica, mas sei lá, cara, estequiometria aí daria pra resolver, tá bom? Não precisa ter um conhecimento muito profundo sobre aquilo ali, não. 112, eu acertei, mas eu fiquei meio confuso, porque eu não vi watts ainda, né? E, enfim, tiveram algumas coisas nessa questão que me deixaram um pouquinho incomodados. Mas tudo certo, eu acertei e é o que importa, né? Essa aqui é de aerograma, tranquilo também. Tinha que considerar que o cara que tu já sabia que ele tinha o alelo dominante. Tranquilo também, questão de ciência genética fácil. Puxar minha câmera aqui que agora a gente chegou na questão que eu errei. 114. Essa aqui, ele queria saber aonde que eu conseguiria... Ah, tá. Nossa, essa questão é muito boa, velho. Essa questão é muito boa. Olha só. A letra correta dela é D, tá? Metanol. Como é que é a estrutura do metanol? É C, C, e ele tem um O, né? Então aqui teria um OH. Tá bom. Em qualquer um dos lugares, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, tanto faz. Aí ele pergunta, né? A observação, a absorção e o transporte de substâncias tóxicas em sistemas vivos depende da... Não sei o que. Ele fala que eles colocaram uma técnica, né, em que eles vão fazer duas fases de duas substâncias que não se misturam, que é o octan 1-ol, que aí ele tem álcool, né? Tem um álcool, tem um grupo. Álcool, não sei o que chama. Grupo álcool, não. Fé. E água, então eles vão fazer duas fases. E aí depois eles vão colocar um composto aqui dentro e eles vão chacoalhar. E aí eles vão, a substância a ser testada é adicionada numa mistura bifásica. Então vai ter octanol e água. Ou ao contrário, tanto faz. Provavelmente deve ser ao contrário. Eu acredito que o octanol seja mais denso que a água. Por ele ter uma estrutura carbônica um pouco maior, né? Bom, se bem que não. Não sei. Que é agitado e ao final é medido o coeficiente de partição octanol água. Ou octan 1-ol por água, né? Que é essa constante Kali. Coeficiente, no caso, em que C é a concentração dessa substância em octanol e Ca seria uma questão de solubilidade e sobre polaridade. E ele fala, né, que foram avaliados o benzeno, butano, o éter dietílico, flúor, butano e metanol.
Aí tu teria que fazer análise, né? Tu teria que saber um pouquinho aí sobre química orgânica. Então, o poluente que apresentou K tendendo a zero. O que significa K tendendo a zero? Vamos lembrar lá das aulas de razão do Renato. Quando o K tende a zero, significa que esse cara é extremamente baixo. Muito baixo. Praticamente não dissolveu em octanomol. Muito pouco. E aqui dissolveu muito. Então, esse aqui dissolveu muito. Então, a gente vai ter um denominador muito maior. E aí, o que vai acontecer com esse cara? Por quê? Porque ele é diretamente proporcional a esse e inversamente proporcional a esse. Tá bom? Interessante, né? Então a gente tem que pensar num cara que vai dissolver mais em água. Só que a gente tá falando aqui de moléculas, pessoalzinho. Moléculas todas orgânicas. E moléculas orgânicas, elas têm carbono. E o carbono, ele tá sempre junto de muitos hidrogênios, né? Então acaba que quando uma molécula tem muitos carbonos, uma estrutura carbônica, uma cadeia carbônica muito longa, ela faz com que aquele composto se torne mais apolar. Por mais que ele tenha outros compostos que sejam polares. Então a gente pode ter regiões de polarização, mas, no geral, aquele composto ele é considerado apolar. Então, por exemplo, se eu tiver C, 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 e aqui a gente vai ter, sei lá, 16, que é basicamente um ácido graxo muito grande, apolar, totalmente apolar, tá bom? Se agora eu coloco um OH aqui na ponta, perceba que ele fica um tiquinho só. Porque ele é muito grande ainda, então ele vai dissolver muito pouco em água. Então tu colocou um, tem 16 carbonos. Pensa, tem 16 carbonos, é um caco de uma molécula. Pra cá, aqui. E aí lá na pontinha tem um OH, só que tem que pensar que o OH ele é ridiculamente pequeno. Então assim, uma hidroxila, né, ela é muito pequena. Então não faz diferença, tá? Aí o que acontece? A gente tem que pegar e entender o que está acontecendo aqui. Por exemplo, o éter dietílico. O éter dietílico, ele é CC, e aí vai ter um éter aqui, né? Então, O, CC. Ah, tem um O aqui, então vai tornar a molécula polar aqui, vai concentrar mais uma região mais polarizada. Mas tem que pensar também que tem 4 carbonos. E tem um monte de hidrogênio que vai tornar essa molécula extremamente pouco polar. O fluorobutano, ó, tem flúor. Flúor é uma molécula muito eletronegativa, ela vai puxar. Sim, mas é que tem outros 4 carbonos aqui do lado. Então o flúor aqui nessa parte, ela vai fazer um empuxãozinho, mas no geral a molécula vai ficar muito próxima de estar apolar. Benzeno, pô, benzeno aí a gente nem desconsidera. E o butano também, né? O butano ele é simplesmente CCC, 4 Cs, né? 4 carbonos, ligados linearmente, sem saturação, sem nada. Ele está simplesmente ali. Talvez uma quebra, enfim, uma ramificação. Na verdade não tem ramificações, né? No máximo ele poderia ter uma cadeia não linear, que ele faria tipo isso aqui, por exemplo. Uma representação estranha, né? Mas enfim, vocês estão entendendo. E aí, o que eu teria de fato, né? Entre o fluorobutano, que tem 4 carbonos. Esse cara tem 4 carbonos, então provavelmente não são esses. Aí tem o metanol. E o metanol ele é o quê? CCOH. Então ele tem um grupinho ali, uma hidroxila de ponta. E é isso. Bem tranquilo, né? Questãozinha massa demais. Eu errei esse aqui, porque na hora não tive essa perspicácia. Eu achei que ia ser o fluorobutano, né? Como vocês estavam vendo, estava marcado aqui, né? E de fato não era. Tá bom? Atualmente, medicamento de escolha. Qual que eu errei depois? 115 eu acertei. Que é sobre evolução. Sobre evolução. Sobre evolução, dá pra dizer. Ah, essa aqui, cara. Eu vou ter que dar uma revisada brutal em divisão celular, tá bom? Aí o que que. Essa questão é clássica, né? Essa questão, meu Deus do céu. Classicaça. Aí ele fala, né, que para estudar os cromossomos a gente precisa de um momento em que eles estejam concentrados, mas que a gente consiga ver eles. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ponto de alta compactação dos cromossomos, mas o núcleo está se formando, então a gente não consegue ver. A gente precisaria de um momento aliás, um momento em que o núcleo esteja disperso, né? Ele esteja fragmentado, esteja quebrado. Óbvio que ele nunca deixa de estar formado, isso é muito importante. Ele só foi fragmentado para poder liberar os cromossomos no citoplasma, né? E poder fazer os processos ali. E aí ele fala, né, que ele pegou uma coisa de uma cebola e ele queria saber qual que corresponde à melhor etapa para esse estudo, tá? E a resposta é a letra C, né? É a 3.
E por quê, né? A gente tem 4 fases nesse processo de divisão celular. Isso aqui provavelmente é uma mitose, né? A gente pegou um tecido, então ele tá fazendo mitose. Obviamente não é uma reprodução, não é um tecido para reprodução, né? Somático, não, obviamente não é uma célula sexual, é isso que eu quero dizer. Aqui tem várias células, né? Então aqui tem uma célula, aqui tem outra célula, aqui tem outra célula, aqui tem outra e aqui tem outra, beleza. Isso não é difícil de enxergar, né? E aí cada uma delas está passando por um processo. Então aqui a gente tem um núcleo com extrema compactação e ele está fechado. Então a gente, nesse momento, na verdade, a gente tem duas células, né? Aqui se formou uma célula, aqui se formou outra célula. Então a gente tem dois núcleos formados. Aqui os cromossomos estão dispersos, então não dá pra ter muita ideia. Aí tu ficaria aonde, né? Tu ficaria entre 3 e 4. E aí tu tem que entender. Esse processo é quando formou o fuso acromático. E o fuso acromático ele forma na metáfase, tá bom? E aqui é quando... Aqui é telófase. Não, telófase é a última. É a anáfase. É match, anáfase e telófase. Tá certo, telófase é a última. Que é quando a gente realmente consegue ver os cromossomos, beleza? E é isso, não tem muito o que falar. Eu tinha que saber. Se tu não sabe, tu não acerta. Basicamente é isso. A próxima que eu errei foi a 116, que tá aqui do lado. E eu fui garoto. Na verdade, eu fui bem garoto. Essa questão era extremamente fácil. Provavelmente ela foi classificada como difícil, porque. E alguém deve ter argumentado que ela deveria ser anulada, porque como que alguém ia saber? Não sei de verdade, mas é difícil, é difícil. Então, ó, presta atenção. Um estudante construiu um densímetro esquematizado na figura. Ok, aqui a gente tem um densímetro, né? Ele falou que usou massinha de modelar. Ok, e um canudinho. Canudinho qualquer. Aí o instrumento foi calibrado com duas marcas de flutuação utilizando água e etanol como referência. Então a marca B é da água e do etanol aliás, a marca A é da água, né? Por que que a marca A é da água? Porque a água é mais densa. Pensa só. Se a água é mais densa, ela vai jogar as coisas mais para cima, porque ela tem um empuxo maior. Se ela consegue jogar as coisas mais para cima, o líquido vai ficar aqui, ó. Pensa o copinho assim. E aí aqui o líquido vai estar aqui. Na verdade, eu vou fazer um copo. Ah, não, tá bom, deixa assim. Teria que ser um copo bem maior, né? E, no entanto, o da letra B, né, foi o mesmo copo. Eu vou fazer um copo um pouco maior mesmo. Pensa assim. Vai ter um copão aqui, pau. E aí eu coloco água aqui no fundo e a água vem até aqui e o álcool vem até aqui. Então a gente teve esse deslocamento ali de massa, né? E basicamente o canudinho afundou mais na água, claro, porque a água ela consegue empurrar mais as coisas para cima. Enquanto o álcool ele é menos denso, ele consegue empurrar as coisas com mais dificuldade para cima. Ele não é tão menos denso, tá bom? Mas aí tu tem que lembrar, né? Qual que é a densidade do álcool? Aproximadamente 0,79. Aí ele usou etanol. A etanol a gente considera o etanol com 96,8%, né? Eu acho que é aproximadamente isso. Ou 98,6%, alguma coisa assim. Que é o álcool mais paulada. Mais puro, né? O mais puro possível que a gente consegue chegar com uma torre de fracionamento específica para isso, né? Que é onde a gente usa lá nos canaviais. Não, não é canaviais. Canaviais. O que é canaviais? Tá certo. Área de plantação de cana-de-açúcar. Ok, e aí ele fala, né, que o densímetro foi utilizado para avaliar amostras de vinagre, de leite, de gasolina sem álcool e soro fisiológico. E álcool comercial. Aí, sinceramente, o álcool fisiológico ele é ridiculamente mais denso, então ele vai ficar um pouquinho aqui. O leite ele é cheio de proteína. Ele é água, só que é um monte de água com proteína, com nucleotídeos, com gordura, com açúcares. Então ele é muito mais denso, então o leite vai ficar, sei lá, por aqui. O vinagre, ele também é água com algumas outras coisas. Então o vinagre vai ficar, sei lá, por aqui. E por último, né, com ácido acético. O ácido acético é uma molécula orgânica que provavelmente vai ser bem mais densa que a água. Então eu tô só supondo valores. A gasolina, complicado? Mas aí teria que entender que o álcool comercial, esse 92,8, ele é como se fosse a porcentagem dele. Porque tu não pode vender em lugar nenhum álcool comercial com 96,8% de concentração. Tu tem que vender ele abaixo disso. Então tu vai vender ali pelos 92. Então vai ter mais água
do que o álcool etanol. Então ele vai ser ligeiramente mais denso. Mas ligeiramente mesmo, vai ser tipo um tiquinho. Aí a gasolina, tu sabe que a prova não pode meter esse louco, né? A prova não pode simplesmente sair colocando duas coisas que funcionem. Então a gasolina, ela provavelmente é menos densa que o álcool ainda, tá bom? Ou mais densa que a água, vai depender. E é isso. Então é álcool comercial aí, resposta letra E. Próxima questão. Essa aqui, 118, eu acertei, porque eu fiz uma análise muito requintada dela. Eu fiz agora de manhã, né? Mas basicamente é o seguinte, né? Ele fala que tu tem uma bateria, né? E ela tem 12 volts e esse tanto de carga aqui. E aí que ele fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela. Então, para cada carga que tu tem uma quantidade de joules. Eu, sinceramente, não sei qual é a relação entre carga e energia. Eu não estudei a parte da força eletromotriz, muito menos a energia elétrica, né? Então, eu não faço ideia. Se um gerador de resistência interna é desprezível, mas eu lembro um pouco de potência, e potência é joule por segundo. Só que eu também sei que carga é coulomb por segundo, né? Ampere. Aí o que eu fiz? Vamos lá. O que eu pensei para resolver essa questão? Não estruturei cálculo, não botei fórmula, talvez tenha alguma fórmula para isso. Aí ele falou, né, que se tu colocasse um gerador para fornecer uma potência, um gerador de resistência elétrica desprezível, né, então não tem dissipação, que vai fornecer uma potência elétrica média igual a 600 watts, é conectada nos terminais da bateria e ele quer saber quanto tempo vai demorar para carregar ela completamente. Tá bom, quantos coulombs ela tem? Ela tem isso aqui de coulombs. Tá bom? Essa é a carga dela. Ah, como assim? Tá em hora, né? Ampere é coulomb por segundo. Então você tem coulomb por segundo vezes hora. Ok, então pega isso aqui e multiplica. 100 vezes 36 mil. Aí beleza. Ele fala que ela fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela. Então, na verdade, a gente poderia pensar assim: fluem 10 coulombs por segundo por hora. 100 coulombs, né? Então a gente poderia simplesmente pegar 100. Eu vou primeiro fazer o cálculo normal, né? Então aqui a gente vai ter essa quantidade de coulombs que passam por ela, por segundo, né? É a amperagem dela. Vezes 12, que é a quantidade de joules que passam por essa carga, para cada coulomb que passa por segundo, no caso. E por último, eu pego e divido por 600. Tá bom? Porque eu vou fornecer essa potência. Eu não sei se eu soube explicar direito. Mas é basicamente isso, rapaziada. Não tem muito o que falar, não. Isso aqui vai dar 6. Isso aqui vai dar... Tá faltando coisa. Não, tá certo. Aqui vai dar 72, né? 7200. E aí tu vai pegar e vai dividir por 3600. E aí tu vai obter 2, né? 2 horas. Por quê? Porque aqui a gente consegue um resultado, só que esse resultado tá em segundo. Porque aqui eu fiz tudo em segundo, né? Eu fiz coulombs por segundo, descobri a quantidade de coulombs que ela tem, a quantidade de carga que ela tem, por meio de compreender o que é ampere-hora. E ampere-hora é ampere, que é coulomb por segundo, vezes hora. Então, a quantidade de horas que ficou funcionando esses coulombs por segundo. E aí eu percebo, né, que eu tenho 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela por segundo, e aí, consequentemente, né, eu teria a minha potência. E aí, como tá tudo por segundo, e a potência em watts, tu tem que entender que ela é joule por segundo, tu vai descobrir alguma coisa em segundos. Acho que ficou bem claro isso. E aí tu pega e vai dividir esses segundos por 3.600 e assim tu descobre quantas horas tem em um segundo, né? Isso não é mistério para ninguém. Então aqui a gente vai obter 2 horas. Outro método, então, seria a gente fazer uma coisa um pouco mais simples, né? A gente tem 100 amperes hora, né? Então a gente vai ter 100 vezes 12. Deu. Não fiz tudo aquilo ali? Não era. Não, é o mesmo cálculo. Me diz, não é o mesmo cálculo. É o mesmo cálculo. Tá bom? Sem segredo. Sem mistério. 19 eu errei. Vamos lá. Eu não corrigi essa aqui. E eu, sinceramente, não tô a fim de corrigir porque tem reação de ácido base e eu ainda não estudei exatamente
reações orgânicas ácido-base. Então, eu não tô muito preocupado com o fato de ter errado essa. Isso aqui seria, eu teria visto, viria, né, em Orgânica 2, mas eu nem terminei o Construção direito ainda. Essa questão 120 eu também errei. E eu também não sei porquê, a letra dela é D, né, poliacrilamina. Por quê? Dentre os homopolímeros formados, homopolímeros basicamente é um nanômetro. Não é não. Homopolímero é que ele só tem uma unidade nanomérica dentre todas elas. Por exemplo, uma proteína ela não é um homopolímero, ela deve ser um heteropolímero, porque a unidade nanométrica dela, monométrica, por mais que seja um aminoácido, existem 20 tipos de aminoácido diferentes, então tu consegue compor proteínas com 20 tipos diferentes de aminoácido, então faz dela um heteropolímero. Eu acredito que seja isso, tá? Heteropolímero. Exatamente. Não estava errado. Então vamos seguir. Aquele que apresenta maior solubilidade em água. E aí eu caí na minha mesma condição lá da outra questão, né? Eu corrigi errado, basicamente. Porque aqui eu vou ter um... Opa, tá desligando minha caneta? Oxi. Aqui tem 1, 2, 3 carbonos. Aqui tem um grupo amina. E aqui tem um grupo uma cetona, né? Na verdade aqui é um grupo amida. Só que um grupo amida ele é polar. Tá? E aí eu ficaria com um grupo muito mais polarizado do que... O cacete. Um grupo muito mais polarizado do que esse grupo aqui, que é som-cloro, né? Então acabaria que eu ficaria com simplesmente ali... Essas outras são ridículas, né? Pré-requisitos para essa questão. Entender o que é solubilidade, o que é dissolver alguma coisa, e tu tem que entender a propriedade básica, a regra básica, que é semelhante dissolve semelhante. Apolar, apolar, apolar. Esquece tudo. Acabou. Agora tu vai ficar. Qual que é mais polar entre essas duas? E aí eis aqui, né? O grupo amida, tá bom? Acrilamida. Sinceramente, se tem algum outro detalhezinho, não sei mesmo. Essa questão aqui é interessante, tá bom? A próxima questão que eu errei foi a questão 129, mas eu vou fazer a análise dessa aqui, ó, porque eu achei bem interessante. Esses dias eu resolvi uma questão de pressão, mas ela era uma questão de estática. E eu tinha uma coisa na minha cabeça. Pressão era igual a força sobre a área, que eu emprego isso. Se eu aumento a área, eu diminuo minha pressão. Se eu aumento a minha força, eu aumento a minha pressão. Então a gente tem ali uma relação, né, em que a força é diretamente proporcional à pressão aplicada e a área inversamente proporcional à pressão aplicada. Ok, nada demais. E aqui eu tinha a mesma coisa, eu fiz a mesma relação. A única diferença é que eu tenho a pressão pela temperatura e pelo volume. Como que eu cheguei nessa fórmula? Análise simples, pensa num recipiente. Caraca, bicho, isso aconteceu esses dias, meu. Aqui no sul tá um frio dos infernos. Chega a ser meio antitético, né? Meio paradoxal. Tá muito frio, tá bom? E eu deixo o meu shampoo virado pra baixo, pra ele escorrer, né? Então eu uso a gravidade pra eu não ter que ficar, sabe? E aí o que aconteceu? Tava frio. O meu banheiro tava um pouco gelado. E aí, basicamente, né, tava fechado o coisa do shampoo. E ele começou. Ele tava frio ali dentro, né? Tava tudo gelado. Tava o ar dele tava gelado dentro dele, né? Porque tem um espaço que tem ar. E tinha um pedaço, né, de shampoo. Só que pensa, se a água, né, ela tem uma fortíssima coesão entre as moléculas dela. Ela tem o calor específico de 1. Imagina um shampoo. Vamos dizer que tem 1,2, já é muita coisa, tá bom? Qual que é o calor específico do ar? Na verdade, não, esquece o calor específico. Esquece o calor específico. Eventualmente, aquele composto vai entrar em equilíbrio. Mas o que acontece? O ar expande. O ar expande muito mais. O ar expande brutalmente mais. Então o líquido ele continuou mais ou menos no mesmo volume. Talvez ele tenha aumentado um pouquinho. Só que o ar que estava ali dentro, naquele espaço, ele... sabe? Só que o que acontece? Agora presta atenção. A temperatura aumentou. O volume continua igual.
a um mesmo volume e uma temperatura maior, a minha pressão aumenta. Eu abri o meu shampoo e começou a vazar shampoo. Começou a vazar o líquido. Um monte. Eu fiquei tipo, cacete, o que é isso? O que eu faço? Aí eu fechei o negócio e usei o que tava ali, sabe? Porque meu cabelo é pouquinho, então eu não uso muito shampoo. Cara, isso foi brutal. Eu fiquei, cara, isso é a termodinâmica funcionando na minha frente. Então, expandiu muito mais o gás do que o líquido, consequentemente, o gás começou a expulsar aquele líquido, porque ele queria abrir espaço para ele. Porque a temperatura dele aumentou uns 10 graus, variou uns 10, 30 graus, dependendo. Não, 30 graus não. Uns 10 a 20 graus quase. E, consequentemente, a minha pressão aumentou também, porque o volume era o mesmo. Então, ele começou a exercer mais pressão. Agora, vamos usar isso como lógica, né? Se eu diminuir minha temperatura, o volume vai diminuir. Aliás, com o mesmo volume, né? Eu vou diminuir a temperatura, a minha pressão vai cair. Então, aqui a gente tem que a temperatura ao mesmo volume é diretamente proporcional à pressão. E agora o volume. Se eu aumento o volume a uma mesma temperatura, a minha pressão cai, né? E se eu diminuo a uma mesma temperatura, a minha pressão aumenta. Agora vamos lá. No ciclo do diesel, o calor é absorvido. Ele quer quanto que tem entrada de calor no sistema. Quando é que isso vai acontecer? Não sei. Vamos analisar. Deixa eu apagar essas coisas aqui, porque aqui eu já dei várias dicas, né? Vamos lá. Eu comecei a analisar em D. Por que eu comecei a analisar em D? Pessoal, moto. Por que eu comecei a analisar em D? Porque tá numa mesma pressão. De D para A, a gente tem o gráfico é pressão sobre volume, tá bom? Eu tenho uma queda na minha pressão ao mesmo volume. Se a minha pressão baixou, rapaziada, vocês estão compreendendo isso aqui? Se a minha pressão baixou, o meu volume, minha temperatura vai aumentar. Perdão. A minha temperatura vai baixar. Porque o volume é o mesmo, então a temperatura nesse sistema está caindo. Então aqui a gente tem um decréscimo na temperatura, tá bom? Aqui agora, o gráfico vai começar a subir, né? O volume vai manter igual não, né? O volume vai diminuir e a pressão vai aumentar. A pressão vai aumentar. Como assim? Ué, naturalmente, a uma mesma temperatura, deixa a temperatura travada. Esquece ela. Se eu aumentar o meu volume, eu não diminuo minha pressão? E se eu fizer o contrário? Isso não acontece naturalmente? Então, aqui não teve mudança de temperatura. Delta T igual a zero. Porra desse cachorro. Delta T igual a zero. Não variou a temperatura. Meu Deus, o que eu tô fazendo? E agora de B para C? A gente teve uma pressão constante. A pressão não mudou. Mas o meu volume aumentou. Por que isso acontece? Pressão igual. Pressão igual. Eu preciso igualar a pressão. Se o meu volume aumentou, é porque a minha temperatura também aumentou. Né? Na mesma proporção, na mesma medida. Se eu dobrei meu volume, eu tenho que dobrar minha temperatura. Se eu multipliquei por 1,5, eu tenho que multiplicar por 1,5 em cima para manter a mesma pressão. Então pronto. Tá ali, ó. Daí você... Ai, pois houve expansão isobárica. Sei lá que é expansão isobárica, mano. Nem estudei termodinâmica ainda. Mas é fascinante, tá bom? Então, questão bem fácil. Errei a 122, tá bom? Eu marquei como certa. Ah, não, eu marquei como errada. Eu errei a 122, tá? Aqui era uma questão bem simples. Na verdade, era ridiculamente fácil. Só que ela é um pouco assustadora. Então, qual que é a função dessa solução de anticorpos? Basicamente, a mamãe ia ter uma eritroblastose fetal. Basicamente era isso, né? Porque a mamãe ela é O- e o filho é O+. Então, ia acontecer que os anticorpos da mãe iam tentar atacar a criança, caso ela tivesse um outro filho, né? No contato entre o sangue da criança, né? Mas o que acontece? Como esse foi o primeiro parto, né? Ao seu primeiro filho, então a mãe não teve nenhum filho antes. E aí ela vai ter o parto. Só que durante toda a gestação, a mãe não tem contato com o sangue da criança. Ela só vai ter contato com o sangue da criança no final da gestação, quando ela vai parir a criança, né? Por quê? Porque sim, sei lá, tem contato ali com as. No canal vaginal, provavelmente a criança libera algum tipo de secreção, enfim. E aí acaba entrando em contato com o sangue da criança. Células da criança também, enfim. Então o que vai acontecer? O corpo da mãe vai começar a atacar aquilo ali. Porque a criança tem proteínas específicas no sangue. E a mãe dela tem proteínas anti-RH. Ela tem proteínas RH, a mãe tem proteínas anti-RH. E aí, basicamente, no caso, ela vai criar anticorpos anti-RH, porque ela não reconhece aquilo ali. Então a criança tem proteínas RH e a mãe não tem.
No que a mãe não tem, ela vai reconhecer aquilo ali como não self, ela não vai entender o que é aquilo ali. Então ela vai atacar aquela criança, basicamente é isso que acontece. E aí, qual que é a função? Os médicos pegaram e injetaram anticorpos na mãe. Aí vamos lá, vamos lembrar. Imunização passiva, o que que é? Tu tem tu é picado por uma cobra e tu não vai receber uma vacina pra cobra. Tu não vai receber mais veneno de cobra na tua corrente sanguínea. Tu vai receber logo o antídoto, o anticorpo, porque tu precisa atuar contra aquilo ali, né? Então qual que é a função dessa solução de anticorpos? Eles vão injetar anticorpos, vão fazer uma imunização passiva. Modificar o fator RH do próximo filho? Isso não tem nada a ver, isso aqui é genético. O anticorpo não vai mudar isso. Destruir as células sanguíneas do bebê? Como assim? Eles vão destruir as células sanguíneas do bebê? Eles vão fazer literalmente isso. Eles vão literalmente destruir as células sanguíneas do bebê. Eu marquei neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. Eu li errado, basicamente. Eu tava com sono, eu acho. E aí eu devo ter lido alguma coisa como neutralizar a produção de anticorpos da mãe, tá? E sim, de fato é isso que eles vão fazer, porque se a mãe criasse os próprios anticorpos, ela ia se imunizar contra aquilo ali. E, consequentemente, na próxima criança, ela ia ter memória imunológica. Então, ela ia atacar mais rápido. Então, na hora que a criança estivesse saindo pelo canal dela, o corpo dela ia começar a matar a criança, entendeu? É basicamente isso que acontece. Então, não é neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. Porque eles não querem nem que ela chegue a produzir. Eles vão destruir logo as células sanguíneas do bebê que entraram para a corrente sanguínea da mãe de alguma forma. Formar memória imunológica, isso é exatamente contra o que eles pretendem fazer. Neutralizar eu já marquei como errado, né? E aí a gente teria, consequentemente, então, a nossa B como sendo a certa, tá bom? As outras eu vou. Não vou corrigir todas. Ah, eu vou corrigir todas sim. Vou deixar aqui. Os postos de combustíveis comercializam gasolina. Ah, que questão de estequiometria clássica, né? Bem tranquilinha. Só ver as relações ali e tudo mais. Essa questão me deixou um pouco confuso, mas é bem tranquilo. Basicamente, ele recebe uma quantidade de energia por metro quadrado. Ele fala que tem exatamente 1 metro quadrado, então é essa quantidade de energia aqui que ele usa. E aí tu tem que entender que essa quantidade de energia ela vai chegar o tempo todo. Então, por segundo, por exemplo. Mas tu quer descobrir quantos segundos exatamente isso vai acontecer, né? E aí, é isso. É isso. Ah, claro. Nossa, é quilowatt. Isso era a parte mais simples, né? Então, tu vai ter um tempo específico em que isso vai ficar agindo, vezes a quantidade de energia que isso ali está entregando, que é 30 watts por metro quadrado. Tem 1 metro quadrado, então são exatamente 30 watts, que vai ser igual à quantidade de energia pela massa, né? Então, ali tem 4,2 kJ pela massa, então, por quilograma, no caso. E tu tem justamente a densidade, né? Ele te passa 1 litro, então tu quer 1 kg. Eu fiz aqui com 1000 gramas, no caso, e transformei também em 4,2. Eu gosto das minhas unidades, né? Nas unidades mais básicas aí, dão em quilo, não gosto muito de quilos. Por mais que seja a unidade padrão aí do SI. Considerando essa questão também é classicona. Isso aqui é ridículo, né? Gás carbônico, rapaziada. Para fazer o triacilglicerol, eles modificaram lá as proteínas do bicho, né? A síntese de proteínas do bicho. E basicamente o que ele vai produzir depois vai ser o triacilglicerol, que é um não sei o que é o triacilglicerol na real. Se é um açúcar, se é uma gordura, enfim. Radiação, pelo amor de Deus. Ele fala que vai ter alta penetração no corpo utilizada para o tratamento de câncer. Poder de ionização muito baixo. Vai ser provavelmente gama, então eles vão ficar injetando aquilo ali por um bom tempo. No teu câncer até eventualmente passar, né? Essa aqui também é sobre hipohipertiroidismo, né? No caso, vai faltar. Não é cachumba, pô. Como é que é o nome? Baço. Não, baço não. Bucha? Não, como é que se chama, velho? Não lembro. Mas é aquela doença que a pessoa fica com a tireoide inchadaça, porque falta iodo e a tireoide dela fica bombando, tentando produzir alguma coisa e não consegue, tá bom? Aí ele fala que um dos mecanismos lá é colocar iodo na sal de cozinha, é questão simples, tireoide aí, bem tranquilo. 128 é sobre isomeria ótica, né? E eu não vi esse assunto ainda, tô bem longe de ver, inclusive. Mas eu acertei essa questão porque eu vi, eu vi uma aula do monstrão da química no ano passado, e aí eu lembrava que pra ser trans ele tinha que ter essa configuração aqui assim, ó. Toma. Aí eu acertei.
Fiquei meio confuso, fiquei confuso entre as três, eu tentei lembrar qual que era. Aí basicamente eu comecei a girar as moléculas na minha cabeça e ver, qual que fica diferente. No caso, essa aqui ficava diferente, muito diferente. Bastante diferente. É isso. Então aqui fica mais diferente, ela é trans. Essa aqui eu errei. 129 eu errei. Eu errei, não foi nem por conceito, tá bom? E eu também não vi geradores, eu não vi nada sobre geradores. Mas eu lembro que a fórmula era que a U nominal, né? Ela vai ser igual à força eletromotriz produzida menos a R vezes I. E R vezes I é o quanto de energia que vai perder de fato, né? Então é a resistência interna vezes a corrente que aquele coisa vai fazer circular. Bem tranquilo. A 130, essa aqui foi barbada demais, pai. Eu não sou muito bom com genética, vou ser bem sincero aqui. Eu, na verdade, sou bem ruim em genética. E. Enfim, como é que eu fiz essa questão? Eu olhei. Olha, os pais só têm esses genes aqui de cima. Esses 4 genes aqui eles não têm. Né? As escuras são os genes compartilhados, tá bom? Como que se eu não tenho esse gene aqui, e eu não tenho esse gene aqui, seja ele qual for, eu não tenho um fenótipo, eu não consigo, não coloco esse fenótipo, né? Não faço um genótipo virar um fenótipo. Como é que a minha criança vai nascer com? É porque é da recessividade. Pô, mas tem 4 crianças com, se fosse um gene recessivo, bicho, qual é a chance, entendeu? 25%. Tranquilo. Letra 13 aí. Letra 3 não, número 3, tá bom? É... Aí ele pergunta aqui quantas pi tem. Ai, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Isso aqui não tem como errar, né? Pi é toda ligação dupla ou tripla. Então a primeira ligação ela é sigma, né? Ela é sigma. Usa essa, tá bom? Essa aí que eu gosto. Tem o cara que é o betinha, né? Sempre o betinha ele é o mais fudido. Aí tem o lobo alfa. O lobo alfa ele é foda. Mas tem o sigma. O sigma ele é o mais brutal de todos. Então o sigma é o forte. E o pi? O pi é o outro. Aí o pi é o pi. Então o pi é a segunda ou a terceira. Não faz quarta, né? Claramente. Então aqui tem uma, duas, três e quatro. Pronto. Quatro. Pô, tranquilaça também. Aqui ele tem 4.000 e tantas miliampere-hora, né? Que é a quantidade de carga dessa bateria. Não é a quantidade de amperes que ela faz correr dentro do circuito dela, é a quantidade de carga que ela tem. E ele pergunta, né? Qual que é o tempo máximo em minuto. Então tu vai pegar esse cara, tu vai transformar ele em 4,4, tu vai multiplicar por 60, porque ele está em hora, tu quer em minuto, e depois tu vai dividir por 2 amperes, que é o tanto que o gerador lá, a corrente elétrica do... Não, tá, a corrente elétrica do computador é 2 amperes, então tu vai dividir por 2, que é o quanto que gasta. Aí tu vai ter aqui tchome, vai ficar 2,2, e aí tu vai ficar vezes 60. Eu que fiz o contrário, né? Eu fiz 4,4 vezes 30. E aí fica 132, questão tranquila também, barra nada. Essa questão é de evolução, não. Isso aqui é de ecologia, tá? Eu vou trocar aqui pro lado porque a resposta tá desse lado aqui. Beleza. Aqui é sobre tubarões, então eles estão caçando tubarão, o tubarão tem que cair. E aí eles falam, né, que os tubarões comem arraias, então se tá caindo o tubarão tem que subir a arraia. Só que aí tá subindo a arraia e as arraias vão comer moluscos, e os moluscos vão cair. Ok. Tem que entender também que os moluscos são os consumidores primários, provavelmente. Eu acredito que moluscos não façam fotossíntese. Então eles não são produtores. Então tem uma quantidade enorme de moluscos em relação a arraias e tem uma quantidade maior de arraias em relação a tubarões. E aí a gente vai começar a análise, né? Dos gráficos. Subiu tubarões, tchau. Subiu tubarões, tchau. Subiu tubarões, tchau. Aqui desce tubarões, beleza. Então vamos analisar. Desceu o tubarão. Ué, desceu a arraia junto? Por quê? Foi descer a arraia. Os tubarões eles estão mais ferozes agora, eles estão sendo caçados. Aqui tá certo, ó. Cai tubarão, cai arraia, tem muito mais molusco, tem muito mais arraia, inevitavelmente, já desde o começo, e tem uma quantidade próxima de tubarões, né? Porque os tubarões comem as arraias. Então é isso. Então caiu aqui, cresceu aqui e caiu aqui. Prontinho. Prontinho. Estamos terminando já. Condições de temperatura. Essa aqui, pô, é sobre proteína, né? Sobre função das enzimas, né?
basicamente quais as faixas de temperatura e pH de funcionamento ótimo de uma enzima. Aqui a gente percebe, né? pH básico, 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 a enzima tá down. E aí o pH um pouco mais ácido já faz com que a enzima trabalhe mais. E aí em relação ao funcionamento da enzima, aí ele fala, né? Aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima? Não, né? Aumento do pH é basificação. Temperatura baixa é um principal inibidor? É um inibidor, mas não é o mais inibidor de todos. Ambiente básico reduz a quantidade de enzimas. Reduz a quantidade de enzimas, eu acho loucura. Mas o ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pelas enzimas. E essa 135 aqui, eu se confundi, porque eu vi o bicho queimando, né? E eu pensei, bom, infravermelho queima. É infravermelho, mas não, na verdade é ultravioleta, tá bom? Letra D é correta, porque é, pô. Ele vai basicamente quebrar. O ultravioleta ele é mais ionizante, né? Então ele vai machucar mais a tua pele, tá bom? É basicamente isso. E aí o Garfield sai ali todo nheco-nheco, todo se coçando. Hoje eu vou fazer a correção dessa aqui, se eu tiver afim. E eu tenho que ver história também. Tô fazendo meu estudo de história. Nossa, filé demais, tá bom? É isso aí, tamo junto, rapaziada. Vídeo longo aí, pra quem gosta, tamo junto.